Olá, sou Márcia de Jesus Rodrigues, sou graduanda do curso de Fisioterapia da Faculdade Mário Thaís, em Ilhéus, Bahia. Estou aqui para mostrar para vocês o meu trabalho, que tem como título Efeito dos exercícios aeróbicos na estabilidade postural em indivíduos com doença de Parkinson, uma revisão bibliográfica, sob a orientação da especialista Graciele de Jesus Santos. Bem, a doença de Parkinson é uma doença crônica, idiopática, neurodegenerativa, que acomete os neurônios dopaminérgicos situados na substância negra no mesencéfalo. Esses neurônios eles são responsáveis pela produção de dopamina, que é um neurotransmissor que é importante para o movimento. Infelizmente, os primeiros sinais e sintomas da doença de Parkinson só se apresentam quando 80% desses neurônios já foram degenerados. Os principais sinais e sintomas são os sinais cardinais, quebrada de cinesia, instabilidade postural, rigidez e tremor em repouso. Além dos sinais cardinais, pode apresentar o bloqueio motor, que é o freezer, constipação, micrografia, alteração do aparelho urinário, distúrbio de sono e também depressão. O diagnóstico é feito por exclusão e o paciente ele deve apresentar 3 dos sinais cardinais. É uma doença que acomete 3% dos idosos acima dos 60 anos, sendo que esse número pode aumentar com o avanço da idade. A doença de Parkinson ela tem cinco estágios e eles são avaliados pela escala de 1 em 1 sendo que o primeiro estágio ele é considerado leve e o quinto estágio é considerado mais grave, onde o paciente já está acamado, necessitando de cadeira de rodas. O tratamento é feito por levodopa, até o momento é o medicamento mais eficaz, mas infelizmente o uso desse medicamento a longo prazo pode trazer efeitos colaterais como alucinações. Então, a instabilidade postural é um sintoma que é considerado agravante, porque ele é relacionado ao alto risco de queda que esses pacientes estão expostos. Porque o paciente com a doença de Parkinson, ele tem uma diminuição dos reflexos de defesa, ou seja, dos reflexos automáticos. Então, com a estabilidade postural, ao cair, ele não consegue se defender. Então, isso se torna uma situação bastante agravante. E também o paciente com a doença de Parkinson, ele adere a uma postura, uma biomecânica bastante alterada, uma biomecânica postural, porque o paciente ele vai estar com a cabeça anteriorizada, os ombros protraídos, os cotovelos, quadril e joelhos vão estar flexionados, levando o centro de gravidade para frente, ou seja, isso é propício a levar a episódios de queda. Então, o exercício aeróbico ele é considerado bastante benéfico para os pacientes com a doença de Parkinson, porque eles trabalham grandes grupos musculares de maneira rítmica e contínua, onde ele vai estar retardando o agravamento dessa doença, trazendo mobilidade, trazendo mais segurança para esses pacientes e também motivação para que eles possam fazer os exercícios. Além de trazer além de incentivar a neuroplasticidade, que é a produção de dopamina. Então, esse estudo ele teve como objetivo geral investigar se os exercícios aeróbicos apresentam efeito na estabilidade postural em indivíduos com a doença de Parkinson e o específico explicar as principais alterações biomecânicas e sua relação com o risco de quedas. O método de pesquisa foi uma revisão bibliográfica, onde teve os critérios de inclusão, que foram artigos científicos completos, artigos publicados nos últimos 10 anos, artigos de língua portuguesa e inglesa. E os critérios de exclusão foram estudos que fugiram da temática, estudos incompletos, estudos duplicados, estudos fora do recorte temporal. O método da pesquisa foi uma revisão bibliográfica nas bases de dados PubMed, com as palavras-chave exercício aeróbico, instabilidade postural, risco de quedas e doença de Parkinson. Foram encontrados 53 artigos, sendo que após a leitura de títulos e resumo foram excluídos 38, restando apenas 15 para a leitura na íntegra, onde foram excluídos 8 artigos, ficando apenas 7 para a composição da pesquisa. A intervenção utilizada foi exercício aeróbico, onde o exercício mais utilizado foi o treinamento em esteira, onde todos os autores eles concordaram que o treinamento em esteira é benéfico para a estabilidade postural, porque ele está proporcionando um ajuste da postura,
durante o exercício, tanto na esteira tradicional quanto na esteira com perturbação. E esse exercício ele traz uma melhora do equilíbrio e também da estabilidade postural. O outro tipo de exercício avaliado foi o treinamento em obstáculo. Os autores eles identificaram que é benéfico para a estabilidade postural, é benéfico para o equilíbrio, porém ele requer bastante cuidados, porque quando o paciente está atravessando o obstáculo, ele tende a alargar o passo para compensar, e nisso ele pode aumentar a instabilidade postural, podendo levar a quedas. Então, ele é benéfico, mas ele requer bastante cuidado. Também foi avaliado os exercícios de alta intensidade, onde todos os autores concordaram que é benéfico, que melhora a estabilidade postural, além também de melhorar a mobilidade, o equilíbrio. E também esse exercício ele incentiva a neuroplasticidade e dá também motivação ao paciente para realizar os exercícios. Então, esse estudo conclui-se que a maioria dos autores concordam que o exercício aeróbico ele melhora a estabilidade postural, principalmente pelo fato dos pacientes estar se autocorrigindo ao fazer o exercício, assim facilitando a melhora da estabilidade postural. Entretanto, há poucos estudos que abordam o treinamento aeróbico na estabilidade postural. Diante disso, sugero que sejam realizados novos estudos sobre a temática e que, de preferência, sejam ensaios clínicos randomizados e longitudinais. Aqui estão as referências que foram utilizadas na pesquisa. E eu quero agradecer a todos. Muito obrigada.